Bíblia em Jeremias capítulo 31. Jeremias 31, versículo 31. Quando nós saímos da nossa casa e viemos para cultuar a Deus, nós chegamos aqui porque nós precisamos muito dEle. Dia após dia, o Espírito Santo de Deus tem nos convencido, nos alertado, nos ensinado da necessidade que nós temos de nos aproximarmos de Deus, de nos achegarmos a Ele. Nesses dias tão difíceis em que a igreja tem se perdido, a igreja tem optado pelos dogmas, pelos preceitos humanos, negligenciando a Escritura, negligenciando a palavra. Nesses dias em que os nossos olhos estão abertos para todo o cumprimento da profecia, que o amor se esfriaria e que seria muito difícil as pessoas vencer. Vencer o diabo até que é fácil, não é difícil, porque a Bíblia diz: eu vos dou poder. E Jesus venceu Satanás. Agora, vencer o mundo, o eu, a concupiscência, a soberba, a arrogância, essa é uma batalha que muitos têm perdido para ela. Jeremias 31, 31. Hoje nós vamos falar do sonho do coração de Deus, um dos sonhos, né? O nosso Deus é um Deus sonhador, um Deus de projetos. Jeremias 31, 31, você vai ficar aberto, nós vamos ler outros textos alternados, mas eu quero que você fique aberto, dá um jeito de demarcar aí. Eis que vem dias, ou dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Podemos assentar. Neste versículo, Deus atesta a falência de uma aliança que não deu certo. Não deu certo por causa de Deus? Não. Não deu certo por causa da dureza de Israel e do coração de Israel. Deus tinha uma aliança com Israel, uma aliança muito bonita. E alianças bonitas são aquelas alianças que contêm a essência do aliançado. Não é verdade? A aliança de Deus primária com Israel era uma aliança que Deus fez com Abraão, sobre a descendência dele, um homem de fé, um homem de ousadia, um homem de caráter, um homem que aprendeu a depender de Deus. Era uma aliança muito bonita, uma aliança ímpar, digna. E o Senhor, quando olha para Israel, e o Senhor vê todo o sofrimento, diz em Êxodo, o Senhor diz assim que lembrou daquilo que ele havia dito para Abraão. E a Bíblia diz assim, o Senhor diz: eu desci para livrá-los, porque eu me lembrei da aliança que eu tenho com o meu servo Abraão. Alianças que Deus faz conosco, elas são perpétuas, elas são independentes da nossa durabilidade na terra. Deus tem uma aliança com você, você pode falecer, e essa aliança, ela vai, dependendo, né, de você, ela vai adquirir a sua descendência, alcançar por sua causa. Então, estava na hora do Senhor cumprir a promessa que havia feito a Abraão, levar aquela grande nação que começou por um moço, Isaac, para uma terra boa, que emanava leite e mel. E o Senhor diz assim: eu fiz uma aliança com o meu povo, mas o meu povo deu conta de invalidar essa aliança. Isso está escrito, 32. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais. Nós vamos ver um pouquinho sobre essa aliança. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Eu me coloquei como um marido para Israel, assumindo totalmente a responsabilidade, guardando, protegendo, preservando, provendo, sendo provedor. E eles invalidaram essa aliança. Como é que alguém pode invalidar uma aliança feita por Deus? Como é que pode existir pessoas que consigam ultrapassar limites, que são limites de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, de um Deus compassivo?
Como é que Israel consegue isso? O Senhor diz um texto em Jeremias muito interessante, ele diz assim: quando eu falo contra o meu filho, as minhas entranhas se comovem. Às vezes as pessoas não conhecem Deus e dizem assim, o Deus do Antigo Testamento, é um Deus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, ele é imutável. A imutabilidade de Deus, isso é uma coisa inerente, indiscutível. A única diferença é o sangue de Cristo. Essa é a diferença. Nosso Deus é o mesmo. E a palavra do Senhor diz que Israel foi abusando, endurecendo a sua cerviz, até que chegou um ponto de não ter mais condições daquela aliança se manter de pé. Eu quero que você vá comigo, deixando aberto aí, como eu disse no início, em Êxodo 19. Vai lá comigo em Êxodo 19. Quero falar sobre uma situação inicial. Quero ler alguns versículos com você. Êxodo capítulo 19, ficando aberto Jeremias 31. Acharam? Êxodo 19, facinho de achar, né? Diz assim, terceiro mês da saída do povo de Israel. E ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam, e Israel, pois ali se acampou em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, ou seja, afoguei-os no mar. Visitei-os com pragas, fiz diferença entre vocês e eles. Como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Como os conduzi de uma maneira amorosa, uma maneira como um pai ao seu filho, e vos trouxe a mim? Vocês olham aquilo que eu fiz até agora. Agora, pois, se diligentemente, cuidadosamente, de uma maneira delicada, de uma maneira perfeita, diligentemente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, essa aliança que você vê em Jeremias 31, que foi invalidada. Presta atenção. Ele diz: se diligentemente guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Eu quero ser dono de vocês. Deus quer ser dono de você, ó igreja. Dono. Vocês serão a minha propriedade particular. Aí ele continua dizendo: dentre todos os povos, ou seja, vocês serão a diferença, porque toda a terra é minha. Aí ele diz assim no versículo de número 6: e vós me sereis um reino sacerdotal. Vocês serão para mim sacerdotes, aqueles que entrarão na minha presença. E o povo santo, olha os planos de Deus para Israel. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés, vai lá, fala com eles. Fala dos sonhos que eu tenho com eles. Fala assim para eles assim, que eu tenho uma aliança com eles. Tenho uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eu tenho uma aliança de fazê-los uma nação notória dentre todas as nações existentes na terra, porque a terra é minha. Fala para eles, Moisés, que eu quero abençoá-los, enriquecê-los, prosperá-los, salvá-los e dar a eles tudo aquilo que eles precisam. Mas essa aliança é condicional. Se eles ouvirem diligentemente a minha palavra, a minha voz e obedecer os meus mandamentos, então será possível essa aliança acontecer. Aí ele continua dizendo assim: e veio Moisés e chamou os anciãos do povo e o expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. E todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. Isso foi verdade? Não. Não foi verdadeiro. Isso era apenas conversa. Não era de coração. Uma coisa se percebeu na diferença e no projeto de Deus, na existência dele dentro do coração do homem, que se não for de coração, não é para valer.
Por que o povo ali todo fomentado com aquele positivismo, sim, vamos fazer tudo que Deus mandar, sim, sendo que na primeira hora que Moisés tarda no monte, eles fabricam um bezerro de ouro. Onde é que estava toda aquela voluntariedade para obedecer? Não, nós vamos obedecer sim, nós vamos fazer a vontade de Deus. Tudo que Deus disser, nós vamos fazer. Naquele momento eles estavam todos empolgados pela manifestação e pela abertura do coração de Deus. Quando Deus abre o coração e com toda alegria expondo a Israel o desejo de livrá-los, de guardá-los, de abençoá-los, o povo favoravelmente diante daquela explanação maravilhosa da aliança, diz de uma maneira favorável, sim, nós faremos. E eu sei, e você sabe onde é que isso acabou. Aí a Bíblia diz assim, o povo respondeu, versículo 8, e ele diz assim, e relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Isso foi verdade? Não. Primeiro mandamento, não terás imagem de outro Deus diante de mim. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Aí você consegue entender Jeremias 31? Não como aliança. Que aliança seria essa? Qual seria a diferença da aliança? Tá, você vê aqui uma aliança de Deus. Aí o Senhor diz, eu não quero mais uma aliança como aquela. Não funcionou. O que é que Deus iria fazer para que a aliança com o seu povo pudesse ser diferenciada? Vamos ver agora em Romanos 10 uma substituição. E eu gosto demais dessa substituição. Fica aberto em Jeremias. Mas vá lá comigo em Romanos 10. O apóstolo Paulo, ele relata de uma maneira tão fiel. Romanos capítulo 10, versículo 12. Ele está falando de judeus e gentios. Gentios nós, judeus foram aqueles que receberam a Cristo e desprezaram. Nós somos a consolidação do sonho de Deus. Pastora, mas eu ainda não sei qual é a nova aliança. Então, você vai descobrir em Jeremias. Qual é a diferença da velha aliança e a nova aliança? A velha aliança foi escrita por Deus em quê? Em tábuas de pedra. Então vamos ver o começo dessa diferença. Romanos 10, só para você entender sobre os povos, versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas digo porventura, não ouviram? Sim, claro que ouviram, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo porventura, Israel não soube? Israel não conseguiu interpretar a Escritura, não ouviu a palavra, não ouviu os mandamentos? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. De quem Deus estava falando? Dos gentios, eu e você. Jesus veio para os judeus, mas eles não o receberam. Então eu e você fomos alvos do grande amor de Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Eu e você somos o povo em que foi capaz de realizar essa nova aliança de Deus. Não que Deus desprezou Israel, não que Deus não tenha planos para Israel, mas isso é com Deus e Israel. Eu quero saber de mim e você também? Aí ele continua, diz assim, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Versículo 5 do capítulo 11.
Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Quem é esse remanescente? Olha para o lado. Segundo o quê? Segundo o sangue hebraico? Segundo o quê? Eleição da graça. Cristo nos elegeu e nos fez legitimamente povo de Deus, do qual vamos receber essa nova aliança. Aí ele diz assim no versículo 7, pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Aí Davi diz assim, Paulo começa a usar textos, e ele diz assim no versículo 9, Davi diz, torne-lhes a sua mesa em laço e armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. O que Paulo estava dizendo sobre Davi numa menção dos seus inimigos? Torne-se a sua mesa em armadilha. O meu problema não é com Israel não, viu? Israel já fez. O problema de Israel é com Deus. Quem cuida de Israel é Deus. O meu problema não é com Israel. Meu problema é a igreja inserir, incutir no mesmo pecado de Israel. A mesa posta por Deus de aliança, de graça, de preservação, de coração aberto, de planos e projetos, se tornou armadilha para Israel. A mesa posta. Quando Israel recusa o Messias, aquela mesa posta se torna armadilha. Hoje, essa facilidade da graça, hoje, esse acesso que nós temos diante do Pai, hoje, essa proteção, essa situação atuante do Espírito Santo sobre a nossa vida, estendendo diante de nós uma mesa maravilhosa. Uma mesa de bênçãos, de provisão, uma mesa de libertação, uma mesa onde o crente hoje, ele não precisa orar de uma maneira intensa e dura, não, já existe sobre ele uma cobertura, já existe sobre ele uma aliança de cuidado, de preservação, de livramento. Então ele diz o seguinte, Deus tem uma aliança comigo e a coisa tem funcionado, tem dado certo, sem tanta dedicação de minha parte, sem tanto afinco do meu ser. Essa mesa é maravilhosa. Eu sou preservado, abençoado, amado, eu sou assegurado, eu tenho o Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus, eu fico 3 dias sem orar, e quando eu oro eu sinto Deus vindo sobre mim, a coisa está muito fácil para o meu lado, a coisa está muito abençoada. Esse é o meu receio, que nós caiamos no mesmo erro de Israel. Como mesmo Paulo diz aos Coríntios, as coisas que estão escritas são para o nosso aviso que estão escritas. Israel caiu em uma armadilha. Por quê? Porque não fez nada. Nada. Deus fez tudo, amou, livrou, criou, preservou, abençoou, aliança de Deus. E no que Israel tinha que fazer, apenas obedecer. Fizeram? Não fizeram, invalidaram a aliança. Aí eu olho para mim e para você. Se a mesa que eu tenho tem sido uma armadilha para mim, aí eu lembro daquela parábola que Jesus explica. Louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que tens reservado, para quem vai ficar? O que vai adiantar para você? O que dará pelo resgate da sua alma? O apóstolo Paulo começa a falar sobre Israel, dizendo que Deus nos deu algo tão precioso, algo tão digno, algo que nem era para nós, mas Ele nos ofereceu. Israel é filho legítimo, nós somos adotivos. Se para o legítimo incorreu em consequência, que dirá para os adotivos? É o que ele fala, nós somos enxertados, não somos ramos de videira legítimos, somos jambuzeiros. Não é isso que ele explica? Que nós fomos enxertados na videira. Nós não somos legítimos. Se para os legítimos houve consequência, que dirá para os adotivos? Eu sou uma adotiva, você é um adotivo.
A mesa que me está posta, mesa de facilidades, mesa de bênçãos, mesa de cuidado. Hoje o crente não ora e ele continua protegido. Hoje o crente não tem testemunho e ele continua abençoado. Hoje o crente, ele não se importa em melhorar, em crescer, em amadurecer, e ele continua preservado. Por quê? Porque foi Deus quem fez a aliança. Porque Deus é fiel. E mesmo quando nós não somos fiéis, Ele não pode negar a si mesmo. Só que isso pode ser uma armadilha para você. Essa mesa abençoada, farta, pode ser uma armadilha. Seus olhos podem estar, versículo 10, escurecidos. E você não pode estar enxergando mais nada. Eu quero que você volte comigo em Jeremias. Esse sonho só foi possível por meio do Espírito Santo, porque Israel recusa. Mas esse sonho de Deus... uma das coisas que eu gosto muito no trabalhar de Deus é que Deus é tremendo, Ele é criador. Ele não fica sem. Eu acho impressionante isso. Existem pessoas que eles se acham insubstituíveis, né? Não, porque se eu não fizesse, eu acho muito interessante. Por exemplo, quando Jesus chega na casa de Simão, Jesus olha para Simão e diz assim: você não, você não, você não. Você não lavou os meus pés, você não me beijou, você não me ungiu. Mas ali tinha uma pecadora, que assim Simão dizia, que fez tudo aquilo. É incrível o reino de Deus. Se eu não clamar, as pedras clamam. No reino de Deus não existe pessoas insubstituíveis. O reino de Deus é algo maravilhoso. Ele é funcional por si mesmo. O reino de Deus não precisa de mim, eu preciso do reino. Às vezes nós temos um comportamento como se nós fôssemos os atores principais. Fôssemos nós os criadores. Sem nós a coisa não funciona. Isso se torna ridículo. Jeremias 31, versículo... Vou ler o 32 de novo, para você entender de novo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Ou seja, não deu para completar, para fazer aquilo que tinha que ser feito. Apesar de eu haver desposado de Senhor, apesar de eu ter feito tudo. Agora vamos ver a primeira característica da nova aliança que Deus quer fazer. Deus observou e Ele chegou a um estatuto, a uma situação concreta, que não adianta a palavra chegar aos ouvidos, vir de fora para dentro. Tinha que vir de dentro para fora. Primeira situação. Mas esta, versículo 33, é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior. Primeiro propósito da nova aliança, fazer com que a palavra ela exista dentro da alma. Isso por meio do Espírito Santo, Hebreus. Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra a alma, coração, a medula, as juntas, fazendo tudo ficar nu e patente diante dos olhos, versículo 13, daquele com quem temos que tratar. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo, entra dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, e ali fundamenta a palavra. E ele continua dizendo assim, eu tenho planos, e ele diz assim no 33, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O objetivo de Deus, nessa nova aliança, eu não vou mais escrever em tábuas de pedra, eu vou escrever no coração. Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem a palavra escrita no coração? Pastora, como é que eu vou saber? Opa! Vou te dar algumas dicas. Eu sei, mas não consigo. Não está escrita no coração. Quando o Senhor diz, eu escreverei a palavra no coração, significa, será impossível a alma não se render
ao estatuto da palavra. Quando a palavra alcança as raias da escrita no coração, não tem carne, não tem ego, não tem soberba, não tem miríades infernais. Você se prostra com toda a sua existência diante do governo e do domínio da palavra. Isto é, leis no interior e palavra escrita no coração. Quando você vê crente que sabe aqui na mente, ele sabe a escrita, ele sabe a lei, ele sabe a palavra, mas viver ele não vive. Eu quero que você guarde aí Jeremias e que você vá comigo em 2 Coríntios 3, vá lá comigo. Paulo, ele se lembra certamente deste texto e ele faz um relato maravilhoso, dizendo que nós somos a carta escrita, não escrita com caneta de homem, mas escrita com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é escrita no meu coração pelo Espírito Santo cada vez que eu abro o meu coração para aceitar a palavra. A antiga aliança que fez com que o povo dissesse amém, sim, faremos tudo o que Deus mandar, e aquilo não durou nada. Na primeira dificuldade eles caíram no primeiro mandamento. Então Deus relata a conclusão dos fatos. Eu faço uma aliança de dentro para fora. Eu vou pegar a minha palavra e eu vou escrever no coração de vocês. Eu vou gravá-la no interior da alma de vocês, e será de dentro para fora. A transformação de vocês será de dentro para fora. Vocês não vão cantar com a boca, vocês vão adorar com o coração. Vocês não vão trabalhar com as mãos, vocês farão com a alma. Vocês não vão me ouvir com as orelhas, vocês vão me escutar com os ouvidos. E ele diz assim em 2 Coríntios 3, versículo 2: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, os pastores, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Diga glória a Deus. Deus escreveu por meio do Espírito Santo, por meio da pregação da palavra, a palavra dele no seu coração. Isso acontece com todos, não. Enquanto a palavra é pregada, o Espírito Santo quer escrevê-la. Mas e se um coração estiver como pedra? Não tem jeito. Tábuas de carne. Quando ele diz tábuas de carne, porque da primeira aliança foram tábuas de pedra, tábuas de carne. Ele não está falando da carne no sistema de concupiscência, ele está falando da carne no sistema de quebrantamento. Então o Espírito Santo, conforme você vai ouvindo a palavra, ele vai escrevendo no seu coração. E dentro das situações, ela é lida pela sua alma. A Escritura diz assim, a palavra diz assim: você passa por necessidades e o Espírito Santo escreveu a palavra dentro do seu coração, e na hora da sua necessidade, onde muitos se curvam, onde muitos caem, a palavra do Senhor está escrita e ela vai ser lida pelo Espírito Santo para que você ouça na hora da sua angústia, e você vai ser dominado e tomado por aquela palavra de ânimo, de exortação, aquela palavra de convicção, de certeza, de fé, de segurança. E você vai se posicionar diante de toda situação aflitiva, diante de toda situação angustiante. Por quê? Porque você ouviu? Não, porque ela está escrita. Porque aquilo que eu ouço eu esqueço, mas aquilo que o Espírito Santo escreveu no meu coração é perpétuo, é para sempre. Agora a questão é: será que nós temos aberto o coração e recebido a palavra de tal forma que tem dado um condicional ao Espírito Santo para escrever a palavra? Ou será que nós temos tido um coração endurecido a tal ponto que a palavra não tem podido ser escrita? Uma das coisas que me preocupa, eu quero que você vá em Mateus capítulo 13. O Senhor dizendo aos discípulos uma coisa muito interessante. Mateus capítulo 13.
Jesus fala uma parábola maravilhosa, uma parábola gloriosa sobre a parábola do semeador. Se você quiser conhecer o coração humano e os trâmites de impedimento para germinação da palavra, leia a parábola do semeador. Jesus expõe a parábola e os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Jesus, por que o Senhor fala com eles por parábolas? Por que o Senhor não fala abertamente? Por que o Senhor está administrando a palavra para eles de uma maneira difícil de entender? Por que o Senhor só explica as parábolas para nós e não explica para eles? Eles também não ouvem? Eles também não estão dentro, não estão junto? Os discípulos, intriga os discípulos a condição de apenas alguns ter a revelação daquilo que Jesus dizia. Muitos ouvem a pregação, mas não são todos que têm a interpretação e a revelação. Por quê? Isso é de doer. De doer. Você sabia que quando a palavra é pregada, tem gente que está pensando se o batom está correto, quantos minutos vai fazer de esteira amanhã, qual é a conta que tem que ser paga, que hora ele tem que levantar. E o que tem de janta que sobrou do almoço, ou qual é o lanche que ele vai sair. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que uma pessoa com um coração assim tem condições do Espírito Santo escrever nele a palavra? Não, seja sincero. Hein? Seja sincero. Aí está a questão. Isso que eu vou ler para você e você vai ler comigo, é muito sério. Sabe por que é muito sério? Porque existem pessoas que não são confiáveis a Ele e Ele não abre a palavra. Porque a palavra é muito digna. E eles escutam, mas não entendem. Eles ouvem, mas não compreendem. Eles veem, mas não enxergam. E sai da igreja do mesmo jeito que entrou. A mãe aqui pensando no filho que está no berçário, ou lá na escolinha. E assim por diante. Aí ele diz assim, versículo 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram, por que eles falam por parábolas? Por que o Senhor fala em enigmas para eles? 11. E ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aí eu fico pensando, de que lado que eu estou? Eu estou do lado daqueles que é dado conhecer os mistérios do reino, a palavra interpretada, as minúcias da palavra, o inteirinho da palavra, onde Deus fala comigo, onde Ele vai ali, aparando as arestas do meu coração, como diz em João 15, Ele vai podando, me ensinando, me orientando. Olha filha, é isso aí, olha filha, é isso aqui, olha você se incute nisso, você está nessa situação, será que eu estou dentro daqueles que é revelado a palavra ou daqueles que não? Aí ele continua dizendo, porque aquele que tem, se dará. Aquele que tem interesse, aquele que tem amor, aquele que tem atenção, aquele que tem dedicação, aquele que tem já a palavra germinando dentro dele, trabalhando dentro dele, trazendo quebrantamento, trazendo dependência. A quem tem. Aí ele diz assim, se dará. E terá em abundância. Aí ele continua dizendo, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quem não tem interesse, quem endurece, quem faz descaso. E ele não estava falando aqui sobre o povo do Antigo Testamento, agora nós estamos no Novo. Quem não faz caso? Você faz caso da palavra, mas caso sim na íntegra, é apaixonado pela palavra de Deus. Vem uma criança aqui falar da palavra de Deus e você fica com o olhão grande dizendo, o Senhor fala comigo, fala comigo, fala comigo. Será que você desdenha, tem aquele descaso? Aí ele disse assim,
Por isso, versículo 13, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. Eles vão ouvir o que eu tenho para dizer, mas não vão compreender. 14, nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está... O que leva alguém a estar dentro do comando dos que não, dos que são... Existem pessoas que estão menos espirituais hoje do que um tempo atrás. Por quê? Porque endureceu o coração para a palavra. E até o que tinha, Deus tirou. Porque endureceu o coração. Coração endurecido é uma ofensa para Deus. Por quê? Porque o filho dele teve o coração dilacerado na cruz. O coração de Cristo arrebentou no peito. Por isso que ele teve a concussão sanguínea. A perca de sangue arrebentou o coração de Cristo no peito. Um filho, um Deus que teve o coração arrebentado, não se é permitido que aqueles que foram alcançados endureçam o coração para este amor, para este investimento. E Jesus diz, eu continuarei a falando a alguns em parábolas, para que eles ouçam e não compreendam, veem, mas não enxerguem. Aí ele diz assim, versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos. Tipo, tem gente que na hora da palavra pregada, ele fica lixando unha, fica olhando a unha, fica olhando o sapato, chega na televisão, vai ver os gols do time preferido, fica lá com o olhão instalado. Se alguém passar na frente, sai da frente. Se alguém fazer barulho, para. Tudo isso ele vê. Tudo isso ele vê. Aí o Senhor diz assim, ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Diga, é com o meu coração que eu compreendo. Quando eu compreendo com o coração, eu me converto. Vê aí abaixo. Só existe conversão quando o coração compreende. E compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os ouvidos porque ouvem. Ele diz. Quando o meu coração não for mais interessante, quando o nosso coração não for mais interessante, para o investimento das explicações, é melhor eu ou você morrer um dia antes. É ou não é? Que o Senhor nos livre de não sermos dignos às ministrações particulares. O dia que você vem no culto e o Senhor não fala com você. Que isso? Deus não falou com você, Ele não te corrigiu, Ele não te exortou, Ele não te ensinou, Ele não te dirigiu. Você é filho dEle, e a palavra é para esse objetivo. Ele exorta, corrige, ensina, é aplicação pessoal. Como é possível você vir ao culto, endurecer o coração para Ele de tal maneira que você sair do culto e se alguém abordar dizendo, o que Deus te ensinou hoje? O que Ele disse para você hoje? Você dizer, foi dito muita coisa, mas particularmente. Aí vem a grande pergunta, será que você ainda é filho dele? Hein? Jesus diz, eu não vou investir tempo em pessoas que não são dignas. Pastor, o que me faz digno? O que nos faz dignos? O nosso interesse. Amá-lo, querê-lo, desejá-lo. A velha aliança falava de obediência metódica, de religiosidade. Faz isso, isso, isso e isso. Tem crente que ainda está em uma religião metódica. E vem e faz, e faz, e faz. Deus quer o meu coração. Deus quer o seu coração. E coração, quando se fala de coração, se fala de paixão. Se fala de sentimentos. Se fala de quebrantamento.
Quando se fala de coração, se fala de alma. Quando a palavra do Senhor diz, primeiro mandamento, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Quero que você volte comigo em Jeremias 31. No versículo 33 ele diz, escreverei a sua lei no seu interior. Essa era a característica da segunda aliança. E nós estamos na segunda aliança. Jesus, quando reúne aos seus discípulos, Paulo repete isso em 1 Coríntios, semana que vem é ceia. Jesus diz assim, eu quis muito tomar convosco essa ceia. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança. Versículo de número 34. Não ensinará mais cada um ao seu próximo. Aqui o Senhor não está falando que não haveria mais dons, como Paulo diz, de mestre, pastor, nada disso. Você vai entender do que Deus está falando. O que é que não seria mais ensinado? Aí ele diz assim, não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, todos me conhecerão. Ele estava falando desse derramar de graça. Ele estava falando daquilo que Deus fez em você, que você não, eu consigo explicar o que Ele faz em mim. Não existe palavras à altura para você explicar o que Ele é, quem Ele é e o que Ele faz dentro da sua alma. Não existe poesia, não existe sinfonia, não existe melodia, não existe nada que possa ser capaz de revelar quem é Jesus para mim ou para você. Não tem explicação. Que amor alcançou a altura, que alegria alcançou a altura, que prazer alcançou a altura, que satisfação, que recompensa, que sucesso alcançou a altura. Nada. Quando você olha para Ele dentro do seu coração e você vê o que você vivia, quem você era e de onde Ele tirou, e o perdão que Ele te deu, e o amor, o Senhor diz isso aí, ninguém vai chegar para ninguém dizendo assim, ame o Senhor, viu? Tenha nojo de seus pecados, viu? Ame a Deus, viu? Seja fiel a Ele, viu? Porque todos me conhecerão e serão apaixonados por mim. Aí você às vezes quer ensinar alguém a amar Jesus. Eu quero dizer uma coisa, essa é uma função do Espírito Santo, e se ele não conseguiu, vou dizer para você, desiste. O Espírito Santo veio para nos ensinar a amar Jesus, a sermos apaixonados por Ele, a darmos a nossa vida, a não pecarmos, não porque somos proibidos, a não pecarmos, porque Ele é a nossa paixão, não mais a nossa carne. Ele é nosso desejo absoluto, agradá-lo, servi-lo, amá-lo, devotar-se a Ele os nossos dias. E quando você chora, você não chora porque está com problema, você chora fazendo uso das palavras do salmista, no Salmo 139, e você diz assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu tenho desagradado o Senhor, eu quero ter um coração puro, entende? Eu quero ter uma casa que seja limpa, que seja uma casa que abrigue o teu espírito, que seja um lugar onde o Senhor possa viver, morar e habitar. Foi para isso que o Senhor veio. Deus, olha para mim. Deus, eu não sou nada. Deus, as minhas misérias, elas são palpáveis, visíveis. Deus, a minha miséria, elas todos os dias o Espírito Santo coloca ela diante de mim. A minha necessidade por Ti é algo inerente. É algo, Deus, que não tem como eu verbalizar. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. A minha humanidade, ela é colocada todos os dias diante dos meus olhos, como eu preciso do Senhor. E eu não preciso da sua proteção para eu prosperar, e nem preciso da sua preservação para eu não ser alcançado. Eu preciso de Ti dentro da minha alma, porque a minha alma clama, ela é apaixonada pela Tua presença. Existe um desespero dentro de mim, um desespero que alcança todas as esferas existenciais da minha vida. Eu preciso do Senhor para respirar, para viver. Por quê? Porque o amor eu conheci por Tua causa, a segurança eu tenho por Tua causa.
E é tudo por ti. E eu reconheço que eu só tenho o Senhor. E que a minha alma é eterna. E que todas as bênçãos que o Senhor possa me cercar dela na terra é para a terra. É durante essa vida minha que eu tenho aqui. Mas a minha paixão, ela seguirá-me na eternidade. O meu amor, o meu desespero por ti. Não vai acabar. Dinheiro acaba, fé, tempo existente de vida. Mas o amor, ele vai comigo para o céu. Paulo explica isso. E eu te amo, Deus. E eu te amo. Era isso que Deus queria. Deus não queria um povo que o servisse por regras. Deus queria um povo que o servisse por amor. Por isso que o primeiro mandamento é: amarás. Amor. É só isso que faz sua vida se render. É só isso que faz você dizer não ao pecado. É só isso que faz você estar comprometido até o último fio de cabelo da sua cabeça. E vem a amargura, ela bate na barreira chamada amor. E vem o desânimo, vem a desistência, vem tudo, o problema, a aflição, dor, amargura, solidão. E bate numa grande muralha chamada amor. Porque ali dentro está guardado o seu coração para Ele. E o Senhor entendeu que tinha que ser de coração. Que o nosso serviço a Ele tinha que ser de coração. E que nós teremos que ser convertidos de coração. De coração, não de mente. Não. Eu tenho explicado isso a vocês há anos, não é mesmo? Que existe uma grande diferença de ser crente racional, de mente, e crente de coração. Quando você é crente de coração, toda a sua essência. Toda ela. Mas quando você é crente só aqui, você é apenas religioso. Nós não somos da letra, nós somos do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o Senhor diz assim, não ensinará, vamos ler de novo 34, mas cada um ao seu próximo, ninguém precisa me ensinar a amá-lo, não é verdade? Alguém precisa ensinar você a amar Jesus? Não. Quem te ensinou a amar Jesus? Ninguém. Só o Espírito Santo. Nem cada um ao seu irmão dizendo conhecer ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei. Lhe perdoarei a sua maldade. Quem podia perdoar você senão Ele? Ele perdoou a mim e perdoou a você. Contigo está o perdão para que seja temido. O perdão pertence a Deus. E Ele deu o seu Filho para que isso fosse possível. Sabe por que nós amamos a Deus? Ele diz aqui, eu quero que vocês me amem, não porque eu troquei o carro de vocês, nem porque eu protegi vocês, ou preservei vocês, ou dei saúde para vocês. Eu quero que vocês me amem, porque eu livrei a alma de vocês do inferno, eu perdoei o pecado de vocês, e eu não me lembro do pecado de vocês. É por isso que eu quero que vocês me amem, porque eu sou o salvador da alma de vocês. E ele continua dizendo assim, porque lhes perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? Só que tem gente que gosta de fazer Deus lembrar, né? Fazendo de novo, né? Quando você faz de novo, você fala, lembra, Senhor, eu sou pecador. Lembra, Senhor, eu gosto do pecado. Lembra, Senhor. Deus quer se esquecer dos seus pecados. Deixa Deus se esquecer. Não pratique mais. Não pratique mais. Não pratique mais. Paulo explica isso em Romanos 6 e Romanos 8. Não pratique mais. Eu quero que você vá comigo em João 14. Nós não voltaremos mais em Jeremias. João capítulo 14. É um dos textos do Evangelho que eu gosto muito. Porque fala de amor, amor por Ele. Fala de um condicional, de provar o meu amor por Ele. Como é que você prova o seu amor por Jesus? Guardando a palavra dEle. Obedecendo. Aí eu amo Jesus porque eu evangelizo, eu amo Jesus porque eu sou diácono, eu amo Jesus porque eu tenho boa vontade. Não. Você ama Jesus quando o seu coração guarda a palavra dEle. João capítulo 14, versículo de número 21.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Guardá-lo no coração, obedecê-lo. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Agora, essa parte é divina. E eu o amarei, e eu me manifestarei a Ele. Eu vou me revelar a Ele, vou me abrir a Ele. Vou falar com Ele, vou conversar com Ele, vou ensinar a Ele, vou abençoar o coração dEle, vou fazer o meu reino crescer, o meu governo crescer, vou me manifestar a Ele. Jesus tem se manifestado a você, dito, filho, sou eu estou falando com você, te corrigindo, te abençoando, te exortando, te ensinando, eu estou te dando direção. Quanto tempo que Jesus não fala com você? Isso é preocupante. Você é capaz de responder uma pergunta? Por que você vem à igreja? Você tem que ser capaz de responder essa pergunta. Aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra, e o Pai vai amá-lo. Vocês querem o amor do Pai? A única maneira de vocês terem a nova aliança e o amor do Pai é vocês guardando o meu mandamento, e eu vou manifestar a vocês. Versículo 23, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para Ele. Qual é a única maneira de Jesus morar dentro de mim? E continuar morando? Eu praticar a palavra. E para eu praticar a palavra, meu coração tem que estar escrito com a palavra. Deve estar convencido da palavra. Seu coração é convertido. Aí ele diz ainda assim, versículo 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Você perguntar para todo mundo se ama Jesus, todo mundo fala que ama Jesus. Não estou falando dos crentes, não. Você ama Jesus? Amo. Você ama Jesus? Amo. Mas Jesus coloca um condicional. Mas sabe o que é, pastora? É assim, eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que eu tenho que esquecer, eu sei que eu não posso cobiçar, eu sei, mas sabe o que é? Não que eu não ame Jesus, mas Jesus colocou esse condicional. Se a palavra dele não é obedecida, eu não o amo. Por quê? Porque amor não fala de mente, amor fala de coração. Então, quando eu amo Jesus, a palavra dele é preeminente, é maior que tudo. Então, a questão que você precisa analisar nesta noite é, eu amo Jesus, eu sou convertido de verdade, eu amo Jesus de verdade, eu amo. Quando eu estou resolvido a fazer uma coisa, o que é que me impede? O medo da mão de Deus, o medo de ser castigado, o medo de empobrecer, o medo de ficar doente. Israel era assim, era a velha aliança. Não, o que me impede quando eu estou resolvido de errar, de pecar, é o meu amor por Ele. As minhas entranhas, o meu coração fica dilacerado, porque eu não posso ferir quem foi ferido por minha causa. Eu não posso magoar quem foi ferido por minha causa e tem este amor enorme por mim. Eu quero te fazer uma pergunta, quem te ama como Jesus? Ninguém. Ninguém. E aí? E tem gente que troca Jesus por amor de cônjuge, por amor de pai, por amor de filho, por amor de tudo quanto é trem que aparece na vida. O amor de Jesus é tudo o que você precisa. O amor de Jesus é o amor que você tem que se entregar, que você tem que se quebrantar, que tem que ser restaurado dentro da sua vida. Aí ele diz assim, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, versículo 25 de João 14, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Não falo que é o Espírito Santo que vai te ensinando, te moldando, dizendo, não faz assim, escreve, te molda, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Escrevendo as palavras nas tábuas de carne do nosso coração. Quero que você vá para nós terminarmos e orarmos um pouco. Em 1 João, vá lá comigo,
final. 1 João, capítulo 3, versículo 24. Como é que eu sei que Jesus está em mim? Pelo Espírito Santo. O diabo, ele é tão ardiloso que nunca houve uma época em que o Espírito Santo fosse tão inexistente, raro na igreja como agora. Nunca. Nunca o Espírito Santo foi tão desprezado, tão escanteado como agora. Isso é uma estratégia do inferno. Por quê? Porque quando não tem o Espírito, não tem revelação, não tem palavra, não tem. Sabe quem faz você, quem leva você a orar e ao quebrantamento? O Espírito Santo. Sabe por que Jesus tem condições de habitar em você? Pelo Espírito Santo. Sabe quem te convence? O Espírito Santo. Você tem nutrido uma amizade, uma comunhão com Ele? Eu sempre digo a vocês que o Espírito Santo ele é sensível. O músico, quando pega um instrumento musical e ele vai, como o violão, bater nas cordas, ele, pela experiência dele, quando ele bate nas cordas, ele sabe justamente qual é a corda que está desafinada. Então ele vai e vai afinar aquela corda para que o som seja um som que tenha uma sinfonia, que tenha uma harmonia. Quando o Espírito Santo tem comunhão com você e ele te toca, ele sabe justamente onde tem que apertar, ele sabe justamente o que tem que consertar. Por isso a necessidade da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Só Ele consegue ajustar as coisas desajustáveis da sua alma. E João diz assim no 3:24, 1 João, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. Eu só estou em Jesus quando eu guardo os mandamentos, e Ele nele. Se eu guardo a palavra, o que é guardar a palavra? É ter ela aqui? É ter ela no coração e colocar do lado de fora. Eu só tenho Jesus quando a palavra que está aqui dentro se tornou em atitudes, se tornou em obras. Então eu estou em Cristo. Por quê? Porque as minhas obras evidenciam isso. Não é de blá blá blá. Não, não é de cantar, não é de orar, não é de levantar a mão, não é de dizer eu sou crente. Quando as minhas obras, o que eu faço, indica o meu quebrantamento. Eu fiz por quê? Porque o Espírito Santo em mim me fez vencer coração, me fez vencer alma, me fez vencer feridas, passado, me fez vencer convencimento das trevas, informações malignas. E eu fiz porque Ele venceu. Porque Ele fez guerra e venceu. Ele diz assim, e nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Diga glória a Deus. Você tem do Espírito? O quanto? Paulo diz que o Espírito nos é dado por porção. E ele diz, por isso não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, para que vós alcançais a plenitude do Espírito Santo. Então existe medida. Se falasse em medida, em mililitros, vamos falar de litro agora. Partindo de 100 gramas, 100 miligramas, vamos lá, até 1 litro. 100 mililitros, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Pastora, como que eu faço essa matemática? Existe até Deus faz uso disso. Existe uma maneira de você identificar o quanto você tem do Espírito Santo. Quebrantamento. Onde tem-se o Espírito atuando, tem quebrantamento. Onde tem-se o Espírito atuando, tem queda humana. Tem prostração humana. O ser humano cai aos pés do Senhor, tem quebrantamento, tem reconhecimento do pecado, tem confissão do pecado, tem arrependimento. Onde abunda o Espírito, tem convencimento, tem quebrantamento, tem choro, tem lágrima, tem compulsão humana. Você já viu aqueles crentes assim, que se tornaram legalistas, se tornaram intelectuais? Vou dizer uma coisa para você.
Que Deus nos livre de fazermos uso de papéis. Você conhece pessoas que desenvolvem papéis? Que uma hora está escrito uma coisa, daqui a pouco apaga e escreve outra. Que Deus nos livre. Deus nos livre de eu mostrar alguma coisa para você. De você mostrar alguma coisa para quem quer que seja. Por quê? Porque Deus, ele tem um critério em quem ele ama. Quem ele se interessa. Também quem ele não tem interesse vai ficar o resto da vida desenvolvendo papéis. As máscaras caem. Tem que ser de verdade. Tem que ser verdadeiro. Tem que ter paixão. Tem que ter desejo. Tem que ter amor. Tem que ser aqui dentro, aqui dentro. Santidade não tem que ser nada exterior, tem que ser aqui dentro. Amor por ele tem que ser aqui dentro. Vida, consagração tem que ser aqui dentro. O que é para fazer, Deus? É para me humilhar, para pedir perdão, para me... O que é? Qualquer negócio. Qualquer negócio. Por quê? Porque o meu interesse não é ser em primeiro lugar, mas é ter o Senhor dentro de mim. Que Deus nos livre de nós acharmos que temos que desenvolver papéis, que santidade é um papel desenvolvido, que conhecimento é um papel desenvolvido, e que só porque você conseguiu enganar alguém com os seus papéis, está tudo bem. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Existe algo que Deus tem uma tendência a buscar a veracidade e a verdade. Jesus, olhando para os que ouviam, que eram alcançados pelas suas obras, ele diz assim, porque ele sabia quem de verdade nele cria. Ele sabe o quanto eu amo, ele sabe o quanto eu creio, ele sabe o quanto eu dependo dele, ele sabe tudo de você. Rasgue os papéis, toda essa situação mentirosa, de fingir que é crente, de fingir que é santo, de fingir que sabe. Quem é que sabe alguma coisa aqui? Ninguém. Todos os dias nós estamos diante dele dizendo, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não ser comigo, a tua presença para mim é mais importante do que o ar que eu respiro. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor para viver. Deus, olha a minha miséria. Deus, olha as minhas debilidades, a minha fraqueza, a minha história, o meu histórico. Deus, olha a minha humanidade. Deus, olha para mim. Deus, olha para mim, me molda, me muda, me poda, me transforma, me quebra, me faz de novo se for preciso, mas faz alguma coisa para que eu possa ser agradável, para que o teu Espírito possa ter condições de morar dentro de mim, para que o meu coração e a minha alma seja uma casa que tenha condições do teu Espírito trabalhar na minha vida. Ei, irmãos, você acha que você tem que mostrar alguma coisa para alguém? Você acha que você tem que exercer papéis? Não. Tudo que Ele quer é o meu e o seu coração. Ele olha para a velha aliança, escrita em tábua de pedra. Ele diz, eu não quero mais isso. Eu não quero promessas humanas. Sim, nós vamos te obedecer. Eu quero paixão, eu quero amor, devoção, quebrantamento. É isso que eu quero. Eu não quero mais. Eu não quero mais a velha aliança. Não. Eu quero uma aliança tão nova, que ela seja revelada por meio da vida do meu filho. Para que eles possam perceber o quão sério para mim é essa nova aliança. Eu quero que eles sejam apaixonados por mim, como eu expressei a minha paixão por eles. A paixão de Cristo
Eu quero que eles sejam apaixonados por mim. Eu quero que eles me amem. Eu não quero as emoções deles. Eu não quero apenas os sentimentos deles. Eu quero a alma deles. Eu quero eles, minha propriedade particular. Eu não quero dividi-los com nada e com ninguém. Eu quero ser o Deus deles. E eu quero que eles sejam o meu povo. Quero que eles me queiram. Não quero mais que eles tenham medo de mim. Eu não quero mais os montes fumegando e eles com medo de tocar no monte. Eu quero que eles venham até mim, me abracem, me toquem, estejam na minha presença. Eu quero senti-los, eu quero tocá-los, eu quero ser tocado por eles. Eu não quero mais afastá-los de mim, como na velha aliança, que eles não podiam tocar os montes. Não, eu não quero mais isso. Eu quero dar a eles a liberdade de entrar na minha presença pelo sangue do meu filho. E com ousadia, serem tão reconhecidos, que os anjos, quando eles estiverem orando e entrando, possa vê-los como íntimos do céu. Quando você ora, e você sobe, e depois faz o céu descer para dentro de você, os anjos não estranham a sua entrada, porque você é íntimo na presença dele. Você é dele e ele é seu. E isso você sabe pelo Espírito Santo, que é aqui dentro de você. Todo dia é latente. Todos os dias o seu amor cresce, cresce, cresce. Isso não é mentira, isso não é de brincadeira. Isso é a maior verdade da sua vida. Tudo vai passar aqui, tudo. Mas a sua vida com Ele é eterna, é para sempre. E quando se fala de céu, e quando se fala de morte, você não identifica a palavra morte, você identifica a palavra vida, porque morrer para você, como diz Paulo, é viver, estar junto dele para sempre. E quando você lê o que está escrito, porque eu mato, você diz aleluia. E você o ama, e você o quer, e você o deseja. Por quê? Porque aqui dentro está escrito. Porque aqui dentro está escrito. E quando Satanás vem com seus ardis e suas palavras de convencimento que te levam a laços, embaraços, enganos, o Espírito Santo lê. Porque está escrito no seu coração. E aí não tem como, não tem vez para as trevas. Porque nenhuma coisa que você ouviu está escrito, é vida. Quando o Senhor diz, e eu escreverei, ou seja, a alma de vocês ganhará a forma da Escritura e da minha palavra. Amém? Eu queria que o louvor subisse e você fechasse os seus olhos. Eu sei que você o ama. E o Espírito Santo, ele está dentro de você. Se você quiser dobrar os seus joelhos, fique à vontade. Desde que você fala com ele um pouquinho agora. Fala com ele um pouquinho agora. Ele falou tanto conosco esta noite, não é mesmo? Jovem, fala com ele. Falem com ele. O maior investimento do jovem não é sua faculdade e nem o trabalho das mãos do pai, a sua herança. O maior investimento do jovem é aplicar a sua mocidade ao Senhor. E a sua herança são os preceitos da palavra. Fala com o Senhor. Eu quero lembrar você e a mim do que o Senhor Jesus diz em Mateus 13.
sobre mau grado. Sabe o que é mau grado? De qualquer jeito, de qualquer maneira. Adoram de qualquer maneira, ouvem de qualquer maneira, oram de qualquer maneira.